Outro princípio importante de liderança é que tem a ver com a mentalidade. Existem duas mentalidades que você pode ter, que você pode adotar quando você está à frente de uma coisa, de um ministério, da igreja, o que quer que seja. Você pode ter a mentalidade de dono, de proprietário, ou você pode ter a mentalidade de assalariado, de alguém que é remunerado para fazer aquilo ali. Então, olha só, abre comigo João, capítulo 10, para a gente entender isso, como que essa dinâmica ela vai funcionar dentro do reino de Deus. Olha só o que Jesus fala para a gente aqui, ó. João capítulo 10, a partir do versículo 11. Ele fala assim, ó: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Qual que é o contexto que Jesus está utilizando aqui? É aquele contexto que a gente vê o rei Davi lá no Antigo Testamento, quando ele foi enfrentar o Golias, que o Saul perguntou assim, tá, mas que experiência que você tem para estar enfrentando um soldado treinado como Golias? O Davi vira e fala assim, olha, eu sou pastor de ovelhas e um dia um leão veio comer minhas ovelhas ali, eu matei ele, um dia um urso veio comer minhas ovelhas, eu matei ele, essa é a minha experiência. Então Jesus está lançando mão desse tipo de figura que era uma prática comum a pastores de ovelhas naquela época que viviam também dentro de uma terra selvagem. Ou seja, se o cara estava cuidando das ovelhas dele, do rebanho dele, ele tinha aquilo ali como a propriedade dele. Então, quando vinha um ataque para aquilo ali, seja de um ladrão, seja de um urso, seja de um leão, o que quer que seja que vinha saquear, matar as ovelhas, roubar, o dono, o proprietário, o bom pastor, ele assumia a posição de dono e ele lutava por aquelas ovelhas. Porque ele entendia que se aquelas ovelhas se perdessem, o prejuízo era dele, pessoalmente dele. Aí Jesus continua falando aqui, ó. Versículo 12. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, ele vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Então, aqui o mercenário não é essa figura, que a palavra mercenário em português hoje ela é uma palavra pejorativa, né? Ela é uma palavra pesada, uma palavra ruim, que denota uma coisa ruim. Mercenário nada mais é do que uma pessoa que é paga para fazer um trabalho. É um assalariado. Então, provavelmente você é mercenário ou mercenária no seu trabalho. Porque você não é dono, e aí o dono daquilo ali vai lá, te contrata, assina sua carteira, combina um salário com você, e aí você gasta o seu tempo trabalhando em troca do salário. Se ele começar a deixar de te pagar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, você vai pedir demissão daquele trabalho e você vai procurar um outro lugar para você trabalhar. Agora, o dono da empresa não pode fazer isso. Se o dono da empresa a empresa não está lucrando e ele não está conseguindo tirar lucro para si daquela empresa 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele vai ficar ali até quebrar. Ele não pode simplesmente, vou fechar isso aqui, vou fazer outra coisa. Porque a empresa é dele, ele tem responsabilidade de pagar os funcionários, ele tem responsabilidade com os credores, ele tem a responsabilidade com o aluguel que ele, porventura, estava utilizando. Então, essa é a figura que Jesus está falando para a gente aqui. Existem 2 tipos de mentalidade quando nós estamos liderando, envolvidos no reino de Deus. Ou você adota a mentalidade de dono, é como se a igreja fosse sua, o grupo fosse seu, aquelas pessoas pertencessem a você, ou você adota a mentalidade de me colocaram aqui para poder exercer essa função, para poder executar esse trabalho, mas se não der certo eu vou para outro lugar, eu vou para outra igreja, eu
eu paro de liderar aqui, entrego o meu ministério, entrego o meu cargo e eu vou fazer outra coisa. Olha só o que Jesus fala. Vamos lá em João agora no capítulo 21, porque aqui a gente vai ter a dosagem, né? Qual que é a diferença, então, de você achar que a igreja é sua e começar a também meter a mão no dinheiro da igreja, começar a abusar das pessoas, começar a ser uma pessoa autoritária, uma pessoa rude, uma pessoa mal educada com as pessoas. Então, aqui vai estar o ponto de equilíbrio para você não se tornar essa pessoa. Olha o que Jesus fala aqui em João capítulo 21, a partir do versículo 15, ou seja, ele é o bom pastor, e aí ele no capítulo 10 está falando da diferença do dono das ovelhas para o assalariado, para a pessoa que recebe dinheiro para cuidar das ovelhas, né? Aí no capítulo 21 ele fala assim, ó, versículo 15, ele está falando para o Pedro. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar a segunda vez, ele disse sim. Jesus falou, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou. Aí tem toda aquela situação dele ter negado, os agapifiléu que tem aqui nessa passagem, né? Mas não vem o caso agora. No versículo 17, Jesus repete, ó, apacenta as minhas ovelhas. Olha só o que Jesus ele fez com Pedro, e aí ele está fazendo com a gente também. Primeiro, Jesus opôs as mentalidades do proprietário versus o assalariado. Aí ele falou assim para os discípulos dele lá no capítulo 10. Vocês precisam olhar para o reino de Deus com essa mentalidade de bons pastores. Depois, lá no capítulo 21, ele vira para o Pedro, que ali está representando todos nós líderes, né? A gente está sendo representado por Pedro naquele momento ali, e ele fala para Pedro assim, Pedro, eu estou passando para você as minhas ovelhas, ou seja, elas continuam sendo minhas, elas não são suas, mas eu quero que você cuide delas como se elas fossem suas. Ou seja, a mentalidade que eu quero que você tenha não é a mentalidade de um assalariado. Por isso que antes de Jesus passar, Jesus pergunta para Pedro, você me ama? Porque o assalariado, ele não ama o dono das ovelhas. Ele é remunerado pelo dono das ovelhas. Eles têm um acordo financeiro, onde tem obrigações de parte a parte. Quando a gente ama o dono, a gente ama a propriedade do dono também. Porque você não quer que o dono perca as coisas. Quando o sujeito tem só a mentalidade de assalariado, se a empresa vai quebrar, o problema é da empresa, do dono da empresa, ele que se vire para lá. Agora, se você não é o dono, mas você é o melhor amigo do dono e estava trabalhando lá na empresa também, se abraça com ele e tenta resgatar a empresa quando a empresa está indo para o buraco. Então, o que Jesus está fazendo com os discípulos, que seriam os líderes da igreja a partir daquele momento, é colocando na cabeça deles essa ideia. E aí, gente, o que acontece? Quando a gente tem a ideia de proprietário, a gente abre mão dos direitos. O que acontece? A pessoa que lidera a igreja, ele tem direitos. A Bíblia, por exemplo, inclusive incentiva a remunerar, a sustentar financeiramente os pastores, líderes, presbíteros, pessoas que assumem funções de presidência dentro da igreja, que lideram setores dentro da igreja. Então, na medida do que é possível, que cada comunidade, cada igreja pode fazer isso, o justo é que elas remunerem
as pessoas que se colocam na posição de direcionar a igreja, de presidir a igreja. Só que aí, olha só que interessante, muitas vezes isso não é possível. Às vezes, até no começo, a igreja pode dar uma ajuda de custo, dar umas férias, mas de repente não dá para esse tipo de coisa acontecer. E é aí que muitas circunstâncias ou ministérios sucumbem quando o líder começa a pensar como se ele fosse assalariado e a igreja, aquelas pessoas, estivessem falhando com ele ou faltando com ele de alguma maneira. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de uma situação que aconteceu aqui perto da gente, de uma igreja, um projeto de plantação de igreja que a gente teve há muitos anos atrás aqui. A igreja estava começando e todo começo de igreja, quem trabalhou ou trabalha com isso sabe como que é penoso esse tipo de situação, porque você não tem líderes suficientes, maduros ainda para fazer as coisas, você não tem dinheiro suficiente para as coisas, você não tem estrutura suficiente para as coisas, mas esse pastor veio para ele poder então trabalhar, era um grupo de umas 30, 40 pessoas, ele ia trabalhar com esse grupo de pessoas para ele poder fazer o ministério avançar, aquela igreja ser plantada, aquelas pessoas então se desenvolverem. E a ideia é, vamos treinar as pessoas, capacitar as pessoas, para que elas também saibam o que fazer, e a gente então alcance mais pessoas, e a igreja cresça e se estrutura. Aí ele ficou um ano fazendo o trabalho, e obviamente, numa plantação de igreja, em um ano você não vai ter as pessoas maduras o suficiente para as coisas acontecerem. E aí era um contexto de uma igreja que estava começando numa cidade como Caxias do Sul, que não é uma cidade aberta para o evangelho, as pessoas não são favoráveis ao evangelho. Aquelas pessoas, elas não estavam engajadas, convertidas, nascidas de novo. Elas estavam ali começando a pensar, talvez eu possa começar a frequentar esse lugar. Chegou o mês de dezembro, o pastor foi tirar férias, porque ele tinha direito de tirar férias. Então ele pegou um mês, 30 dias, e era uma época que não existia nem esses recursos audiovisual, WhatsApp, não sei o que, telefone era uma fortuna, você ligava para a pessoa de madrugada para gastar um pulso só, e interurbano, e ele morava em outro estado. Ele foi para as férias dele, que era um direito que ele tinha, ficou uns 30 dias lá. Quando ele voltou, não tinha igreja mais. Porque as pessoas que ficaram encarregadas de fazer o negócio acontecer não sabiam fazer, não conseguiam fazer o negócio. O grupo de 40 pessoas minguou para 12 pessoas e ele ficou mais ou menos uns 10 a 12 anos com 12, 15, 12, 15, 20, 15, 12, 15 até que teve que fechar, porque não tinha mais como aquele negócio caminhar. Então, muitas vezes, o ministério, a igreja, o projeto, ele não avança porque em alguns momentos-chave que você precisa ter o sacrifício do líder naquela situação, que ele pense como dono do negócio, ele pensa como assalariado. Aí, às vezes, ele entra em discussão com a igreja, ele entra em debate com os liderados dele, ele fala assim, porque vocês não me tratam como eu merecia ser tratado, vocês não me dão honra, vocês não me dão respeito, e não sei o quê. E muitas vezes o começo de um trabalho é assim mesmo, as pessoas não te respeitam, as pessoas não te honram, as pessoas não tratam você conforme você merecia ser tratado. A Bíblia, ela orienta bastante sobre isso, como que a gente tem que tratar o líder, como que a gente tem que tratar a pessoa que se sacrifica, que se entrega, que prega, que preside, que direciona. Fala para você não amordaçar a boca do boi quando esse está pisando o trigo, claramente falando para você cuidar bem do boi que pisa o trigo, ou seja, do líder. Só que a realidade, ela nem sempre é essa. Muitas vezes, e eu digo assim, na maioria das vezes não é essa. Então, a mentalidade que a gente precisa ter é: eu amo o dono desse rebanho? Amo. Então eu vou tratar ele como se fosse meu.
Porque o dono não fica pensando, eu tinha que ter férias, eu tinha que ter meus direitos, minhas ovelhas não estão me tratando como eu mereço ser tratado. Ele está trabalhando para a coisa acontecer, porque se aquilo ali der errado, é a vida dele que dá errado em algum momento. Deu para entender isso aqui, gente? Então, sobre a mentalidade, como que a sua cabeça ela precisa funcionar dentro dessa situação? Leonardo colocou ali, Jesus nos chama para ser gerente das coisas da igreja. Essa palavra, inclusive, é o que vai significar o termo bispo, né? Existem algumas pessoas que são colocadas para gerenciar, supervisionar as coisas que estão acontecendo. Só que com a mentalidade de dono, não de assalariado. Não com aquela mentalidade de, eu já completei, eu tenho 8 horas para dar por dia para a igreja e eu já completei minha função e agora eu vou para casa. Não, sábado, que é o meu dia de descanso, segunda, que é meu dia de descanso, se as pessoas tiverem problema, tiverem necessitado, morreu alguém, deu um problema, não adianta me ligar, porque no meu dia de descanso eu não atendo ninguém, eu não converso com ninguém, porque eu vou, é meu dia, né? Que eu tenho que ficar parado aqui. Então, é essa mentalidade que às vezes o líder, os pastores adotam ela, que é a mentalidade que Jesus não queria que a gente tivesse. Então, eu tenho que supervisionar, gerenciar, mas com a mentalidade que o bom pastor, que eu amo, tem, e não com a mentalidade de alguém que, chegou o lobo, eu correr o risco de perder minha vida por causa das ovelhas que nem minhas são, o problema é delas. Vou cair fora, depois eu falo, o lobo chegou e levou as ovelhas e eu não podia fazer nada. Né? Porque você nem espera que o mercenário vai arriscar a vida dele por conta daquilo ali. Né? O mercenário muitas vezes era utilizado também como soldado. Então você tinha o soldado que era o nativo do lugar, eles contratavam mercenários, que eram soldados de outros povos, eles lutavam, porque estavam recebendo para poder fazer aquilo ali, mas se a guerra apertava, eles caíam fora. Né? E aí, normalmente, quem ficava era o dono, porque sabia que era o filho dele que estava lá, é a mulher dele que está lá, é esse pessoal que estava lá. Bem pontuado, Leonardo. Os fariseus tinham mentalidade assalariada com o sábado. Eles não, tem 6 dias para vocês virem aqui e serem curados, não venha ser curado no sábado. E aí Jesus, olha que interessante que ele usa essa figura com eles. Ele fala assim, se o seu jumento cair no buraco, se a sua ovelha cair no buraco ou precisar de água no dia de sábado, você não vai lá e resgata ela ou vai lá e dá água para ele? Por quê? Porque é sua ovelha. Então, não cuida dessas pessoas como se elas fossem ovelhas de outra pessoa. Cuida como se fossem suas ovelhas, porque você ama o dono das ovelhas. Deu para entender isso aqui, gente? Mentalidade, como que então a sua mentalidade ela precisa funcionar e você precisa ajustar?